gente vende proteção, a gente vende segurança, a gente vende um futuro mais tranquilo para aquilo que nem o segurado ainda se dá conta. A única coisa que você tem, o trabalho, na verdade, que você tem, é justamente conscientizar os seus segurados sobre isso. Olá! Não é olá, porque as pessoas falam que o meu é oiê! Tudo bem, corretores de seguros? Para quem não sabe, o meu nome é Luana Rocha e eu ajudo outros corretores de seguros a chegarem nos seus 5,30, que nada mais é do que 5 dígitos de faturamento por mês, ou seja, mais de 10 mil. E hoje iremos falar sobre usar a pandemia a seu favor. Sim, tem como a gente usar esse bichinho bendito, maldito, a nosso favor, mas não o bichinho em si, né? Mas tudo que ele está gerando aí no mundo por conta dessa nova vírus, né? Descoberta, depende de como a gente vai enxergar. Vamos lá. Muitos corretores estão pensando em jogar tudo para o ar, pois se deram como vencidos pela pandemia do Covid-19. Sim, ouvi alguns corretores dizendo que nossa profissão, estava comprometida, talvez seja uma das que vai deixar de existir, porque o pessoal está muito mais preocupado com comer, colocar arroz e feijão no prato do que com seguro, vai ser a última coisa que eles vão pensar em fazer. Caiu, obviamente, né, a quantidade de seguros fechados na corretora, as renovações estão ruins. Gente, é assim, o que a gente tem que aprender com isso tudo que está acontecendo? Sabe aquela frase? Chorar? Não. É aprender a vender lenço para quem está chorando. Porque assim, a profissão que você tem hoje é uma das melhores para o atual cenário. Aí você pode falar, Luana, mas eu não enxergo o mesmo que você enxerga. Por quê? Porque você está enxergando o copo meio vazio e não ele meio cheio. E ele está meio cheio. Porque assim, a gente vende proteção, a gente vende segurança, a gente vende um futuro mais tranquilo para aquilo que nem o segurado ainda se dá conta. A única coisa que você tem, o trabalho, na verdade, que você tem, é justamente conscientizar os seus segurados sobre isso. E talvez essa seja a sua dificuldade. O que você precisa fazer antes de convencer alguém daquilo que você vende, daquilo que você traz como segurança? É você acreditar. Porque se você não acreditar no produto que você vende, né, no serviço, na verdade, que você vende, que você presta, ninguém mais vai comprar de você. Porque você mesmo já se deu como derrotado. Então, sim, veio a pandemia, sim, essa crise pegou todo mundo, não foi só você, você não é o patinho feio da lagoa, não. Atingiu aqui, atingiu vários outros colegas, atingiu você sim, eu tenho certeza disso. Porém, aqui, logo no início, que atingiu, né, que deu aquele baque de tudo fechado, a gente tinha só duas coisas na balança. Uma era como pensar como algum desses corretores que, vamos jogar tudo pro ar, não vai dar mais certo, não dá mais para viver da venda de seguros. Você vai fazer o quê? Você vai procurar emprego? Né? Porque se para você o seguro tá difícil, que é algo que, querendo ou não, você domina, você controla e você tem ali como ir atrás e fazer a pessoa ter toda essa consciência de quão importante é, imagina você batendo na porta de alguém procurando emprego. Então, quando isso chegou aqui na corretora, a gente tinha esse lado de entrar no desespero, né? De ó céus, ó vida, o que vai ser do amanhã? Mesmo porque era uma coisa estranha, ninguém sabia nada sobre, foi realmente assustador, não vamos minimizar o problema, né? Hoje parece até que o pessoal está um pouco mais, digamos, conformado ou esperançosos
com as soluções que estão vindo sobre isso tudo que está acontecendo. Então, a outra contraponta que a gente tinha, né, na balança, de não se desesperar, não se dar como vencido, era ir atrás e enxergar o que dessa situação toda a gente podia trazer de positivo. Então, eu vou trazer aqui para vocês algumas das objeções, alguns comentários que eu ouvi de segurados, inclusive logo no princípio que isso tudo aconteceu, que um deles foi assim, voltado mais para o seguro automóvel, esse primeiro, né? Ah, meu carro está na garagem, eu não estou nem saindo, ou seja, eu não preciso de seguro. Aí, se você é do corretor que optou pelo lado da balança negativo, que, ele tá certo, porque realmente, se ele não tá nem saindo, se o carro tá na garagem, se ele tá trabalhando home office, ele não precisa de seguro, né? Puxa vida, perdi esse seguro, mas super entendo, no lugar dele também seria assim. Gente, não, né? Aí você tem que orientar esse seu segurado que, oi, eu entendo a situação toda que está acontecendo, realmente você deve estar saindo menos com o seu carro e não nem saindo, né? Ele está saindo menos, por quê? Com certeza ele está indo ao mercado, com certeza se ele tem alguma dor de barriga ou outra, ele vai, nem que seja no médico, ele está sim saindo. E você quer coisa melhor do que ele ter o seu próprio veículo, principalmente se tratando de uma pandemia que estamos vivendo, onde andar de Uber, transporte coletivo, lotação, trem, metrô, seja o que for, a aglomeração de pessoas, você tem que fugir, não é? E se a pessoa tem o seu próprio veículo, ela, querendo ou não, está menos exposta. Então, ela tem que preservar ainda mais esse bem que ela tem, porque está trazendo esse conforto e essa segurança para ela. E outra, eu falo para todo segurado meu que vem com essa conversa, agora o meu carro é carro de rodízio, ele está mais na garagem. Gente, portão nunca foi impeditivo para bandido nenhum. Ou vocês não conhecem ninguém que teve a casa arrombada, que levaram o carro, ainda usa o veículo, inclusive, para levar os pertences da residência. Mas eu moro em condomínio de apartamento. Ok, o seu risco diminui, não que ele não exista. Você pode, inclusive, sofrer uma colisão dentro do próprio estacionamento, aí o seu colega, o seu vizinho lá, nem seguro tenha. Mas ele é obrigado a pagar. Óbvio que ele é obrigado a pagar. Mas até aí, olha todo o transtorno que você está tendo, sendo que, se você tem o seu próprio seguro, você simplesmente vai lá, se resolve com o seu seguro e deixa para o seguro ter dor de cabeça com um terceiro no que for de direito deles. Então, gente, toda vez que um segurado vir com uma objeção para vocês, não se deem por vencido e não se coloquem no lugar dele de realmente, olha só, ele está super certo, pobre coitado, é melhor que não tenha. Não, mostre para ele que aí sim ele precisa e o porquê ele precisa. Uma outra situação. Essa eu ouvi na hora, quase dei risada. Para que fazer plano de saúde? Nem em consultas a gente está podendo ir. Realmente, a gente estava naquele período, né, de confinamento absoluto, que a gente não sabe se vai voltar ou se não vai voltar, onde nem para consulta podia estar indo. E aí essa pessoa me falou isso. Eu virei para ela e falei assim, mas você não acha que é literalmente o contrário do que você pensa? Por quê? Como a gente está vivendo, né, um período de pandemia, você imagina você tendo que ir para uma consulta urgente, porque a gente não sabe o dia de amanhã, dor de barriga que você pode ter, ou, se Deus me livre, você contrair esse bendito vírus. E aí você não tem um plano de saúde. Você vai depender do SUS, do hospital público. Você acha que vai ser melhor do que você ter um plano de saúde e ir lá no hospital particular com menos pessoas sendo atendido no momento que você agendou, mesmo que seja no pronto-socorro? Você acha que o pronto-socorro do hospital particular vai ser comparado com o hospital público? Por mais que eles tenham que atender, né, num boom que dê de emergências? Não, gente.
Aí sim é que você tem que ter um plano de saúde para poder se resguardar ainda mais, para poder ter um mínimo de conforto ainda melhor. Ou seja, essa pessoa, ela só via literalmente o lado negativo da coisa, digamos assim. Eu estou pagando algo que eu nem posso ir. Os médicos realmente eles estavam deixando para as consultas mais urgentes, mas não que eles não estavam atendendo. Por quê? Eles também precisavam da remuneração deles que vinham dos pacientes. Então, assim, e todo o cuidado que era tido para que aquilo acontecesse. Com toda certeza, se você estava ali só com uma dor no dedinho, poxa, dá para esperar até amanhã, não tem problema. Agora, deu uma puta dor de dente. Quem aguenta ficar com dor de dente? Você tem que correr para o seu dentista, você tem que correr para quem resolva aquela dor. Aí você não tem lá o seu plano de saúde, ou você não tem dinheiro para pagar um particular, aí você vai lá no SUS. Você acha que ele vai te atender da noite para o dia? Quantas pessoas não estão numa emergência? Quantas pessoas não precisam desse atendimento? E você está lá, no meio daquela fila gigantesca, daquela aglomeração, correndo um risco ainda maior de contrair a doença. Foi onde eu mostrei tudo isso para ela, de todos esses pormenores, principalmente que essa pessoa que me falou, ela ainda tinha filhos. Aí eu falei, agora imagina você com seu filho lá, mamãe, por favor, me ajuda, mamãe, tá doendo, tá doendo, tá doendo. Que pais já entram em desespero quando isso acontece e você dependendo do hospital público. Ou seja, gente, não fomentem a ideia limitada que o segurado te traz. Você é corretor justamente para mostrar para ele o diferencial daquilo que você vende, a solução daquele problema que ele não está nem enxergando. A loja está fechada, não preciso de seguro por hora. Ou seja, na cabeça do dono dessa loja, ele só tinha problema quando a loja estava aberta. Um raio só ia cair lá na loja dele se a loja estivesse aberta. Um bandido só ia tentar roubá-lo quando a loja estivesse aberta. Eu não vejo nem a coerência disso, né? Porque se a gente está vendo que, entre aspas, é como se tivéssemos sitiados, para o bandido não é muito melhor essa situação? Ou você acha que ele, não, coitado, tá, não está nem faturando, não vou entrar na loja não para roubar. Tem alguns argumentos que, na verdade, as pessoas tentam te trazer que ou elas realmente estão te testando para ver se você sabe quebrar aquela objeção, ou você, de fato, que não acredita em nada no produto que você vende, em tanta solução que você traz. Não vou renovar o seguro da casa, vou economizar. Eu já cheguei a falar em outras lives de algo que aconteceu aonde eu moro. Eu moro num condomínio de apartamentos que foi até recente que aconteceu, da vizinha ter saído, ter rompido lá uma mangueira e acabou inundando a casa dela toda, infiltrou acho que no vizinho, elevadores também foram... a água invadiu, né, os elevadores, acabou queimando os dois elevadores, e aí quando a gente ouve esse tipo de comentário, eu não vou renovar porque eu vou economizar, aí você pensa que um seguro residencial custa em média 300, 400 reais, vamos colocar assim, um seguro inclusive completo, considerando um apartamento, né? Aí você fala, que economia, com perdão da palavra, porca. E aí você ouvir esse tipo de comentário e nem quebrar ele, e nem não é revidar, mostrar para a pessoa que não faz sentido o que ela está falando, por mais que a gente saiba, né, que muitas pessoas entraram num período de crise, sim, algumas perderam, inclusive, os seus empregos, a pandemia ela não pegou só a questão da saúde, né, física da pessoa, também acabou atingindo a saúde financeira, sim, principalmente para aqueles que perderam os seus empregos.
E se a gente levar em consideração, inclusive, essa situação, aí você imagina, logo no início da live que eu falei para vocês, de você querer jogar tudo pro alto, porque essa profissão para você acha que não vai dar jeito, e você vai querer voltar para um CLT. Aí é que é pior, porque aí você está dependendo de um terceiro, não está dependendo de si. Então, o bom dessa profissão é que você depende de si para fazer ela decolar. E é nesse momento que você tem todo esse valor para poder mostrar para os que estão à sua volta. Cara, realmente, que coisa desagradável, né? Você ter sido mandado embora. Mas, não sei se vocês sabem, inclusive, no seguro residencial, existe uma cobertura para se a pessoa for mandada embora, que ele vai receber por isso. Então, assim, é você mostrar para ele que para todo problema que ele traz, você tem a solução. Não preciso nem falar, né? Que se o fato já aconteceu, não adianta ele contratar um seguro para um sinistro certo, né? Não estou dizendo isso. Mas eu estou dizendo na questão daquelas pessoas que ainda estão empregadas e aí ela fala que precisa economizar porque ela não sabe o dia de amanhã e ela teve redução do salário dela. Porque a grande maioria não foi nem mandada embora e teve sim uma redução do seu salário. E aí ela acha que no seguro da casa, por exemplo, ela pode economizar. E aí você traz para ela essa cobertura. Ou seja, mais uma solução para um problema que ela não estava vendo. Então, gente, o que vocês têm que ter como certo é que quando um segurado ou quando um cliente que ainda nem é seu segurado de fato, ele te trouxer algum problema, alguma objeção e que naquele momento, vamos supor que naquele momento que você está falando com a pessoa, você não saiba, mas vá atrás, estude, vê se tem uma maneira de resolver aquela situação que ela te trouxe. Se não tiver mesmo, aí ok, não tem jeito, né? Porque todos os seguros, ele também tem as suas regras. Agora, para aquilo que tem jeito, volta lá o contato com aquela pessoa. Olha, sabe aquilo que você me apresentou? Tal. Na hora, realmente não estava muito certo, resolvi não te falar nada. Porém, eu fui me certificar e tem solução sim. É só a gente fazer assim, assado, cozido e frito. Pronto. A pessoa não vai ter mais esse argumento para poder te dar como negativo. Ela vai ter que buscar um outro. Ou era só realmente esse que ela tinha, você fecha o seguro. Seguindo adiante, a crise tende a gerar mais consciência sobre a necessidade do seguro como uma ferramenta de proteção. Sim, ela tende a gerar. Não significa que todos vão começar a ter essa consciência. E aí é que entra o seu papel. Para aqueles que já começam a enxergar a necessidade do seguro, vendo o seguro como uma proteção que realmente ele o é, e você já deixou claro ali para todo mundo do seu convívio que você é um corretor, essas pessoas que começaram a ter a necessidade vai começar a te procurar para perguntar como que funciona um seguro de vida, por exemplo? Ah, eu saí da empresa e agora eu tô sem plano de saúde. É muito caro, Normalmente eles querem, lógico, saber o preço, se vai caber no bolso, mas você ali antes já deixou aquele meio de campo, né, semeado, né? Já foi plantando a sementinha, todo mundo já te conhece como corretor, já sabe qual é a sua profissão. Então, no primeiro momento que você falou com eles, eles poderiam de fato não estar querendo, mas eles sabem que você trabalha com isso. E aí, quando eles começam a enxergar nessa necessidade, eles te procuram. Aqueles que ainda não começam a enxergar essa necessidade, você vai mostrar para eles o que é que está acontecendo para trazer a proteção para eles. Porque mesmo que eles não queiram, eles vão estar cientes. Então, aí você vai sempre estar criando uma cadeia, né? Daqueles que não sabiam, dos que passam a saber, mesmo hoje não querendo, amanhã pode querer. E o ideal é você sempre estar trazendo a consciência
para as pessoas, fechando ou não o seguro. Uma hora ou outra a pessoa fecha. E se ela não fechar, só o fato de você ter mostrado para ela aquela consciência, ela te recomenda. Alguém que perguntou para ela sobre, ela, olha, fala com fulano de tal vai resolver para você. Ou seja, você tem sempre que estar em constante semeadura. Você sempre tem que estar plantando ali a sementinha nas pessoas da consciência do seguro para elas. Porque a pandemia trouxe sim uma nova realidade para o mercado de seguros no Brasil e no mundo. Por isso que eu falei que a gente tem como enxergar a pandemia como algo positivo para a nossa profissão. A gente tem que enxergar esse copo meio cheio. E essa é uma excelente oportunidade que todos nós corretores estamos tendo. No começo, sim, nos abalamos, normal, todo mundo se abalou. Porém, você tinha que tomar decisão. Você quer ficar do lado daqueles que desistiram, acham que ó céus, ó vida, para mim não dá, ou ficou do lado da balança daqueles que agora é a hora. Agora que eu vou fazer esse jogo virar. Hoje em dia, os seguros mais buscados é o de vida. As pessoas estão sim começando a ter mais consciência sobre o seguro de vida, a proteção financeira familiar, né? Que a gente costuma dar até esse nome para o seguro de vida, porque todo mundo acha que seguro de vida na verdade é seguro para a morte. E não, né? A gente já abordou esse tema aqui outras vezes. Então, além do seguro de vida, principalmente, né? Algumas pessoas falavam, mas seguro de vida você vai oferecer nesse momento? Como não, gente? Se a gente está aí numa pandemia, que inclusive as seguradoras, as grandes seguradoras, foram assim até excelentes, porque se você lesse as condições gerais sobre o seguro de vida, é risco excluído pandemia. E as grandes seguradoras, elas falaram, não, a gente vai dar cobertura sim para todos os nossos segurados que contraírem o Covid-19 e vierem a ter algum, ou virar óbito, ou ter algum outro problema mais grave que esteja dentro da cobertura da apólice contratada. Então, gente, olha que máximo. Você vende um produto para o seu segurado que, mesmo sendo um risco excluído em condições gerais, a companhia, ela vê o lado humano. Ela não enxerga só o segurado dela também como um número. Por quê? Ela poderia muito bem, espera aí, você contratou nas condições gerais, está dizendo não, é não. Só que não. Ela foi a primeira, as grandes, tá? Seguradoras, elas foram as primeiras a abraçarem essa causa que estava levando a maioria numa avalanche e falou, os nossos segurados podem ficar tranquilos. E aí, numa situação dessa, o que você faz? Você condena o seguro de vida? Óbvio que não. Aí é que você vai falar para meio mundo. Ei, Covid não está aí batendo na sua porta, que na verdade está batendo na porta de qualquer um, né? A gente nunca sabe quem vai ser o premiado, vamos chamar dessa maneira. Se preserve para o amanhã, esteja protegido. Se até ontem você não teve porque você achava que não era necessário, faça. E é um seguro que está sendo, sim, muito procurado. E quando você fala sobre ele, as pessoas tendem a te ouvir mais. Esse é o momento de você começar a falar mais sobre o seguro de vida para as pessoas. Porque se antes elas não queriam nem te ouvir, porque achavam, não, deixa, tá falando aí besteira. Nesse momento que a gente está vivendo, as pessoas pelo menos querem te ouvir sobre esse assunto. Então aborde esse assunto. Plano de saúde também está sendo bem buscado, plano de saúde, pelos motivos que eu já falei até um pouco antes, né? Imagina você depender de um hospital público nessa fase que a gente está vivendo. E para essas famílias que acabaram perdendo os seus empregos,
ou até mesmo tiveram redução salarial, algumas perderam os benefícios que a empresa dava, nem foi mandada embora, mas perdeu o benefício, e aí se viu ali numa situação de desproteção mesmo, elas estão desprotegidas e elas não querem ter o percalço de correr para um hospital público ou olhar ali os seus filhos e a sua mulher, o seu marido, dependendo de um hospital público. Então, ele está sendo, sim, muito procurado, plano de saúde também, e não só nessa situação da pessoa não ter ou ter perdido pela empresa e querer ir atrás, mas também pela questão da redução daquelas que já tinham, como tem que, né, apertar o cinto, tá tudo muito ainda, não sabe se vai ou se fica. Então, quem pode, né, tem essas condições, está buscando o plano de saúde como uma maneira de reduzir o seu gasto. Então, a pessoa tinha lá um plano mais top e ela está, vamos colocar, se submetendo, se sujeitando a um plano um pouquinho mais em conta para não comprometer tanto assim a saúde financeira da família. Também vai atrás, que tem muita gente precisando, quem não tem está querendo ter e quem já tem está querendo fazer a redução dos seus planos. Então, corretor de seguros, esses dois, eu te recomendo para ontem. Aí você vira para mim e fala, poxa, Luana, mas eu não faço ideia de como que eu vendo esses dois. Vá atrás ou de um colega de profissão que saiba, que possa te dar dicas, ou que de repente você possa indicar para ele e ele fechar para você e vocês ali repartem, ou se atualiza. Pede lá para seguradoras, faz um curso intensivão, mas vai atrás que está super valendo a pena. Equipamentos na residência dos funcionários. Com a questão da pandemia, muitas empresas colocaram seus funcionários em home office. E para os funcionários trabalharem no home office, eles levam o notebook da empresa, o celular. Então, sempre está levando um equipamento da empresa para casa do funcionário. E aí, as empresas, elas precisam se resguardar que nesse trânsito, ou até mesmo ali na residência do segurado, se acontecer algo com o bem da empresa, ele esteja coberto. Porque uma vez que saiu ali, né, do território da empresa, o risco ele acaba sim sendo maior. A pessoa, né, não sei como que ela vai levar, se ela vai no ônibus, ou como é que ela vai transportar aquilo, qual é o risco de cair, quebrar, tá na residência, às vezes tem criança. Ou seja, as empresas elas precisam se resguardar que os seus bens estejam cobertos caso algo aconteça na residência dos seus funcionários. Equipamento portátil. Equipamento portátil também está sendo um seguro bem buscado, porque com essa questão logo de início, né, a inflação caiu, empréstimo tá mais fácil de fazer, as pessoas agora estão começando a fomentar o comércio, vou falar dessa maneira. Então, assim, eu, inclusive, tive muito segurado mudando de carro. Muito segurados. Por quê? Logo que deu o boom da pandemia, vocês não viram? Várias montadoras com seus pátios lotados. Não teve muita venda de veículo. As pessoas deixaram de comprar muitos eletroeletrônicos, eletroportáteis, eletrodomésticos, celular, notebook. As pessoas deixaram de comprar. Por quê? Porque elas não sabem o dia de amanhã. E aí você vai fazer uma dívida, vai comprar isso. Ou seja, a pandemia, nesse quesito também, se você olhar para o lado positivo,
ela favoreceu, porque se a inflação cai, se os juros de financiamento, de empréstimo cai, a população começa a ir de novo para o mercado, a comprar coisas. E aí você precisa segurar isso. Época de final de ano, então, não preciso nem falar, né? Todo mundo quer um celular novo, o filho sempre está pedindo. Equipamento portátil também está sendo um dos mais buscados. E agora está entrando, inclusive esse é novo, né? O ciberseguro, ataques cibernéticos, tá? Na verdade em alta, por conta até da LGPD, que as pessoas em casa elas estão muito mais propensas a clicar num e-mail perigoso. Tem a lei, né, de proteção dos dados. Então, todo mundo que trabalha com informações de terceiros, nós, corretores, inclusive, temos sim que estar a par dessa nova lei. A gente tem sim que estar protegido sobre esses dados, né? Porque a gente trabalha muito com informações de terceiros. Então, é um seguro que vai, assim, a ascensão dele vai crescer cada vez mais. Então, é importante você, se quiser se especializar, se quiser entrar nesse ramo, ele com certeza vai crescer bastante. É mais aí um ramo para você trabalhar, para você ver que a questão da pandemia, bem ao contrário que alguns pensam, para o corretor de seguros, não, ela não foi ruim. Ela foi sim boa no quesito seguros, que é o que a gente vende. Você só tem que saber trabalhar. Por isso que lá no começo eu falei, vender lenço para quem está chorando. O que hoje o momento pede? Você vende? Tem na sua carteira? Você tem como ir atrás, se especializar e iniciar, caso você nunca tenha vendido? Vai atrás. Ou, vendi um ou dois. Ótimo! Sinal que você já tem pelo menos um norte de como é que funciona. Foca nesses tipos de produtos, até que eu mostrei aqui para você, e você vai ver a sua carteira crescendo. Então, alguns ramos podem sim ter diminuído, normal, né? Seguro viagem, eventos, óbvio que diminuíram, só que outros cresceram. Inclusive, vou dar um outro exemplo aqui. O seguro de automóvel, não sei se vocês perceberam, mas deu uma baixada nos valores. Por quê? Porque se está tendo menos sinistro, as companhias elas trabalham com essa análise de mercado. Então, se o seguro do automóvel está ficando mais em conta, obviamente que até a sua comissão vai ser um pouco menor, né? Se você trabalhar na mesma margem percentual que você trabalhou no ano passado. Só que em contraponto, você tem todos esses outros seguros que pode aumentar as suas vendas, que pode aumentar a entrada de comissão. O seguro, ele depende da capacidade das pessoas de perceber o risco. Então, as pessoas têm que ter esta capacidade de perceber o risco que elas estão correndo. Isso não é tão forte na cultura brasileira, mas a pandemia trouxe. Alguns corretores, eu já ouvi dizendo, que eles imaginam que assim, o sonho seria trabalhar tipo, lá nos Estados Unidos, porque lá o povo tem a cultura do seguro. E eu já ouvi muitos falarem, não, porque lá os corretores devem nadar de braçada, porque se tem a consciência do seguro, inclusive sim, eles têm muita consciência do seguro, é até estranho quem não tenha seguro, né? Já ouvi casos de, fui na casa de um amigo, escorreguei, sei lá, torci o pé, aí tive que acionar o seguro, a pessoa não tinha, aí ficou aquela coisa meio ruim, né, entre a amizade.
Porque quem não tinha, na verdade, era brasileiro, tá? Tava lá há pouco tempo. Se não me engano, como que aconteceu que a pessoa me contou? Ah, tá. A pessoa escorregou, caiu e quebrou o braço na casa desse brasileiro que tinha ido para lá fazia pouco tempo. E nisso que a pessoa quebrou o braço, ela ficou lá uns dias, obviamente, parado, sem poder trabalhar, etc e tal. E ela foi querer acionar o seguro do dono dessa casa. Só que ele não tinha, porque brasileiro não tem a cultura do seguro. E essa pessoa americana, ela ficou muito brava do fato dela não ter tido. Ela falou, como você não tem? Que absurdo isso, não sei o que. Entraram lá numa discussão, né? Mas por ser amigos, você acaba meio que levando em consideração, porque lá eles têm essa cultura. Então, o corretor, ele imaginava, né, esse logo que ele falou comigo, que se ele fosse para lá, ele iria nadar de braçada pelo fato de todo mundo fazer, pelo fato de todo mundo ter essa consciência, então ele não precisaria nem buscar. É como se o telefone dele fosse tocar direto de pessoas lá chovendo, querendo seguro. E isso ele achava lindo, maravilhoso. Aí eu falava, eu enxergo de uma outra maneira isso que você está falando, porque se você enxerga isso, que nossa, lindo, maravilhoso, lá todo mundo tem a cultura do seguro, como eu vejo a concorrência maior? Lá eles estão brigando por preço. Todo mundo tem a cultura do seguro, todo mundo tem a consciência. Uma vez que você já está ali, né, sabendo do negócio, você briga por preço. E aí, eu até coloquei aqui o nível de consciência do mercado. Para vocês verem mais ou menos nessa ilustração, os americanos, digamos assim, eles estariam nos 3 primeiros níveis, no colorido aí, né? No mais conscientes, nos conscientes do produto, nos conscientes da solução. Ou seja, um mercado bem mais fomentado, bem mais competitivo. Por quê? Porque a pessoa já é consciente da solução, ela já é consciente do produto, ou seja, qual produto, né, traz aquela solução. E as megas conscientes, então, aqui a briga por preço é muito mais acirrada. Aonde estaríamos nós brasileiros? Nas 3 de baixo. Completamente inconsciente. A pessoa não faz noção do perigo, do problema que ela possa ter, completamente alienado. O segundo, ela é até consciente do problema, mas ela não faz ideia da solução para aquele problema. E aí o terceiro seria o consciente da solução. Ou seja, e para você ver como é a pirâmide, né? Que a maioria, inclusive, está aqui na parte de baixo. Olha o tanto de gente que tem para você trazer a consciência, primeiro do problema, que é o maior de todos, né? Os mais ignorantes, né? Ignorantes no sentido literal da palavra, que ele não faz ideia que aquele problema possa existir. Depois que você trouxe a consciência, você mostra para ele qual é a solução para o problema. Ou seja, ele vai passar do completamente ignorante para a consciência do problema. Ele já não pode mais falar que não sabia. Ele sabe sim. O problema existe, o problema pode acontecer a qualquer momento. E aí você passa ele para a terceira camada, que seria o consciente da solução. Só que, se você pega uma pessoa que ela é consciente da solução, que ela já está ali na camada de cima, que ela está brigando, obviamente, por preço, a de baixo, ela não vai brigar por preço, porque quem trouxe para ela a consciência do problema e da solução foi você. Ou seja, ela te tem como uma pessoa que está ali realmente querendo o bem dela, querendo que ela tenha uma manhã mais tranquilo. Você tem essa pessoa em suma confiança. E confiança é algo que a gente não barganha.
Então, enquanto esse outro corretor me falava que ir lá para os Estados Unidos seria lindo, maravilhoso, porque ele ia nadar de braçada, porque todo mundo tem a consciência do seguro, falei, não, é aqui que você nada de braçada. Óbvio que aqui você vai ter um trabalhinho um pouquinho maior da consciência. Mas, uma vez que você rompeu essa barreira, você tem aquele segurado hiper mega fiel a você. Não sei se vocês já ouviram muitos segurados falando: eu tenho meu corretor há anos. Não, olha, quando eu tenho um problema, ele sempre resolve, ele sempre... Por quê? Porque ele já tem confiança naquele corretor. E é muito difícil você pegar um segurado que já tem confiança no outro corretor. E aí eu te falo, para que também você quer esse desgaste? Porque eu acho muito bacana quando eu vou falar com alguém e a pessoa me fala, não, eu tenho um corretor há uns 10, 20 anos, nossa, super, toda vez que eu preciso, super solícito, resolve rápido. Eu acho super 10. E eu não vou ficar insistindo. A única coisa que eu falo é, caso você precise, você tem o meu contato. Se, porventura, amanhã ou depois, der alguma dor de barriga aí, você venha precisar, é só falar comigo. Esse, deixa de lado. Não vai queimar cartucho com esse. Foca em tantos outros que não têm um corretor ou que estão carentes de corretores. Existem muitos segurados, ou seja, pessoas que já têm seguro com outros corretores, porém não estão bem assistidos. E aí, esses, nossa, você leva assim na bandeja. Óbvio que se você realmente der um atendimento de qualidade, se você mostrar para eles o valor que eles não têm nesse outro colega de profissão. Porque não é só nos corretores de seguro, todas as profissões têm bons e ruins profissionais, todas elas. E aí compete a você ficar no lado dos bons. Por quê? Porque você só vai estar em ascensão. Você vai construir ali a sua base bem forte, bem sólida, uma carteira sadia. Por quê? Você só fideliza, só fideliza, só fideliza. Esses segurados que estão ali fiéis a você, que não te trocam porque realmente te veem como solução, eles vão te indicar cada vez mais. Ou te recomendar, né? Para quem não gosta da palavra indicação, indicar, indica qualquer um. Recomendação, recomenda, né? Tipo assinando um atestado, que seja a palavra que você queira usar. Ou seja, trabalhe direito, trabalhe consciente, tem muito mercado. A pandemia trouxe ainda mais oportunidades, e é essa palavra, oportunidades para nós corretores. Então não queira jogar tudo pro ar. Não seja desses corretores que só olha o copo meio vazio. Mas eu estava iniciando e para mim é mais difícil. Não, a gente está num momento maravilhoso para vender seguro. O seguro, inclusive, a base dele é na crise. É na crise que as pessoas começam a ter a consciência do seguro. E olha que magnífico você saber que você é responsável por ter trazido um alívio, um remédio para uma dor de cabeça que a pessoa acabou tendo. Cara, não tem preço que pague. Quando você vê um segurado te ligando, obviamente eles ligam nervosos, né? Afoitos até, não conseguem nem falar direito. Não, porque aconteceu isso, achando que, tipo assim, o mundo caiu na cabeça deles e nada vai estar resolvido. Aí você só fala, calma, tá tudo bem.
Se ninguém fisicamente se machucou, a gente vai resolver o problema que você está tendo, sei lá, na sua casa, não passa de problema material, a gente sabe que é chato, é desagradável, mas você tem seguro para isso. Quando você fala você tem seguro para isso, vamos dar início à solução desse seu problema, o segurado, ele dá até uma respirada, como quem? Hoje eu tive um segurado que ele me chamou, como é que foi? Ah, meu anjo terráqueo. Porque toda vez que ele vem um problema para mim, eu mostro para ele a solução. E, gente, é muito gostoso você saber que você realmente está aqui para trazer alívio para a dor de uma pessoa. E a dor que eu falo não é dor física, não, tá? É dor material também. Gente, por hoje é isso. Rumo ao nosso 5,30, vamos sim fazer esse faturamento de mais de 10 mil por mês, porque vocês são capazes, eu vou ajudar vocês nessa jornada. Para quem não tá, Telegram, tá? Vai lá pro Telegram, às vezes eu dou uma sacada ou outra que só lá no Telegram eu coloco, também Insta e Face, estamos lá, aguardamos vocês. Aleph, ótimas dicas, muito obrigada, Aleph, pela audiência. E quarta-feira que vem, 19 horas, tem mais. Aguardo vocês. Tchau! Por hoje é isso.